A Quaresma é um tempo para se purificar. Mensagem do dia 6 de março de 2019. Obrigada, Senhor, por tocar em mim, na intocável causa dos meus pecados, minha lepra. Obrigado, Senhor, por não me jogar no deserto para que eu saísse gritando: imunda, imunda. Em vez disso, você me leva ao seu seio e eu estou limpo da cabeça aos pés. No entanto, sabendo que ainda se esconde dentro de mim as sementes da impureza. No entanto, a cada dia você me leva a si mesmo e, mais uma vez, sou purificada e revivida, devolvida à esperança de uma vida bem vivida. Obrigada, precioso Jesus, obrigada. Bem, essa introdução meio que te dá uma ideia do que eu tenho passado. Eu estive em uma jornada para as áreas da minha vida que precisam de reforma, e elas são de fato grandes e profundas. Apenas há tempo para a Quaresma, uma temporada reservada e sancionada para a purificação e doação, que é o antídoto para a avareza. O Senhor me disse antes que esta é a sua igreja. Embora tenha sido atacada e aparentemente conquistada pelo mal sobre o disfarce da piedade. Ainda assim, o Espírito Santo moveu os corações dos homens que guiaram essa igreja para separar temporadas para objetivos espirituais especiais. E a Quaresma é um momento de introspecção e de limpeza do velho para dar lugar ao novo. Meus queridos, não nos debrucemos sobre mosquitos e engulamos camelos e desacreditemos dessas estações, correlacionando elas com estações do mal. Muito disso tem a ver com os ciclos lunares. Deus nos deu tantos presentes. É o homem que perverte, torce e usa essas coisas boas para motivos malignos. Nós usamos a internet para espalhar as boas novas. Satanás usa isso para atrair os homens para o pecado. Nós usamos carros para ir do ponto A ao ponto B. Satanás faz deles um símbolo de status. Então, os homens se entregam ao trabalho excessivo e negligenciam suas famílias para ganhar e adquirir dinheiro. Nós usamos um táxi para chegar ao médico. Uma prostituta usa isso para chegar ao bar onde ela vai seduzir os homens. Tudo o que Deus nos deu pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Não é o objeto ou a estação, é a vontade e o acordo dos homens que determina se é usado para o bem ou para más intenções. O Senhor nos ensinou a discernir, olhando para os frutos, e verdadeiramente a Quaresma é uma época muito produtiva à medida que expelimos o velho fermento em preparação para um novo enchimento. Muito do que vem acontecendo comigo tem visto a mancha do pecado e do egoísmo. Tudo começou quando eu continuava recebendo leituras sobre arrependimento. Fiquei intrigada, porque achava que estava fazendo tudo de bom para ele, especialmente naquele dia. Fiquei muito frustrada e deprimida, porque ele estava dizendo que havia pecado para se arrepender, e eu não pude entender. E eu ainda não conseguia isolar essa coisa, mas estava implorando ao Espírito Santo para revelar esse pecado de minha vida para mim. Mas então, no decorrer de 3 dias dolorosos de sentir separação do Senhor, pequenas coisas que eu nunca prestei atenção apareceram, como querer comprar vitaminas que eu não precisava, estar ressentida por interrupções, ficar chateada por ter derramado uma garrafa de suco verde de aloe vera, em vez de agradecer a Deus por ter bebido. E ter que dizer repetidas vezes para certas pessoas que estavam me martelando para que eu cedesse às suas preferências, quando eu deveria ter buscado a Deus e lhes dado o seu melhor durante cada situação. No entanto, eles ainda queriam mais, e no dia seguinte também. E mais depois disso. Senti uma raiz de amargura saindo do meu interior, com a qual tenho que lidar agora, e é extremamente cansativo.
Agora eu tenho um gostinho de como Jesus se sente quando eu lhe peço algo e ele diz não. E no dia seguinte eu volto e, modificando esse meu pedido, peço novamente a ele a mesma coisa. E novamente, com todos os tipos de compromissos e modificações. E a resposta ainda continua sendo não. Obrigada, Senhor. Agora eu vejo como lhe provoco. Eu sinto muitíssimo. Se algo é bom para o propósito pretendido, ele logo vem e diz sim, na primeira vez. Mas eu estou lidando com minhas inseguranças pessoais, vontade própria e necessidade de assumir o controle, para torná-lo melhor com minhas próprias ideias. Então, notei tentações de avareza, sinais de ingratidão e rancor. Eu estava começando a construir uma lista em minha mente, mas nenhuma dessas coisas me pareceu digna, na minha perspectiva humana, de leituras tão severas sobre pecaminosidade e arrependimento que o Senhor continuou me dando na maioria das leituras da Bíblia. Então Ezequiel disse: bem, isso poderia ser sobre se arrepender pelo mundo? E, amados, eu adoraria que fosse isso. Eu disse: não, querido, eu não penso assim. Eu realmente sinto que isso é sobre mim e algo para o qual estou cega. Essas leituras e palavras eram algo que você ouviria se estivesse tendo um relacionamento adúltero. Não pequenas coisas que eu já estava resistindo. Ele falou sobre o homem com lepra sendo purificado e doença na forma de comportamento obsessivo-compulsivo e desejos mundanos. Mas o que me magoou e me confundiu tanto é que eu não fiz nada, mas senti o impulso de fazê-lo e suprimi-lo. No entanto, o Senhor estava insistindo que eu precisava me arrepender. Por 3 dias, sofri com isso e implorei a Ele que me revelasse o que eu havia feito. É por isso que eu não pude escrever uma mensagem para vocês, pessoal. Isso ocorre quando preciso de mais orações, quando estou quieta. Então, hoje, sua misericórdia rompeu e eu percebi. Há uma tendência fundamental em mim que me permite muitos vícios e que facilmente se transformam em pecado. É como perder tempo no final de um dia difícil e assistir a alguns vídeos no YouTube. Então eu adicionei isso à minha lista. Comecei a perceber que, por baixo desses verniz de ser um bom cristão, havia algumas falhas graves que ainda exerciam influência no meu dia a dia. Mesmo que eu estivesse resistindo, eles ainda estavam lá. E eles tiveram uma influência. Tenho certeza que há muito mais. E agradeço a Ele por não me mostrar tudo. Embora eu não ficaria surpresa se algumas coisas grandes surgissem no final da quaresma. Mas a quaresma é um tempo para se livrar do velho fermento, mesmo quando Paulo escreveu: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, guardaremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães não fermentados, da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. E eu posso ver, examinando minha própria vida agora, que ele leva a quaresma muito a sério. Então, eu passo isso para vocês com o propósito de encorajá-lo a negarem a si mesmo durante esta temporada e a operarem em obras de caridade para os outros, e abster-se de sobremesas e alimentos agradáveis, bem como carnes e aves às sextas-feiras e quartas-feiras, se vocês quiserem adicionar isso a ele. Peixes e laticínios são bons substitutos. Nos velhos tempos, você se abstinha de carne durante toda a temporada da quaresma, mas depois a igreja mudou as regras. Então, depende da nossa consciência. Acho que é melhor dar ao Senhor o máximo que puder com uma atitude de gratidão. Você sabe que nunca pode superar o Senhor.
Nunca. Para enfatizar, Ezequiel, antes de ser salvo, estava em pecado. Ele sabia que estava indo para o inferno. Então ele imaginou que ia lidar com isso quando acontecesse. Mas por alguma razão, uma faísca dentro dele decidiu abster-se de refrigerantes para a quaresma. No final da quaresma, ele teve uma maravilhosa experiência de conversão que foi o começo de sua vida em Deus. Dito isto, aqui está um pouco mais de informações sobre a quaresma. Começa na quarta-feira de cinzas e sua observância, embora não seja seu período litúrgico, pois os domingos não são dias de jejum e, portanto, não são contados. Dura 40 dias, espelhando os 40 dias que Jesus passou jejuando no deserto antes de iniciar seu ministério. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, nas igrejas cristãs ocidentais. É um clímax durante a Semana Santa. A última semana da quaresma é chamada Semana Santa. Durante os 40 dias da quaresma, os cristãos se lembram da época em que Jesus foi ao deserto para jejuar e orar. Mas também o foco é dar, sacrificar pelos pobres e negar a si mesmo. Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então eu sei que vou ser perguntada: do que se abster na quaresma? Esta foi uma pequena lista interessante, acredite ou não, da Wikipédia. Do que se abster na quaresma? Isso é algo que eu gosto? Isso é algo que eu gosto de fazer, comer? Isso é algo importante para mim? Eu acho que isso será um desafio em toda a quaresma. Será que eu aprecio isso quando posso tê-lo novamente na Páscoa? Eu estou desistindo disso porque eu tenho que, alguém está me fazendo ou porque eu quero. Isso é um sacrifício verdadeiro? Se você responder sim a todas essas perguntas, você escolheu um excelente sacrifício quaresmal. Assim, as regras para o jejum e a abstinência nos Estados Unidos são: toda pessoa de 18 anos ou mais se abstém de carne e itens feitos com carne. Na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e em todas as sextas-feiras da quaresma. Cada pessoa entre 18 e 59 anos, início do 60º ano, deve jejuar na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. A ideia era que esses alimentos aumentassem o desejo sexual e, portanto, a luxúria, que é uma das tentações a serem evitadas. Na Igreja Católica Romana, as pessoas se abstêm apenas de carne e frango na quarta-feira de cinzas e toda sexta-feira durante a quaresma. Laticínios, ovos e peixes ainda seriam consumidos. A partir da quarta-feira de cinzas, a quaresma é uma época de reflexão e preparação antes das celebrações da Páscoa. Ao observar os 40 dias da quaresma, os cristãos replicam o sacrifício de Jesus e a retirada para o deserto por 40 dias. E nós jejuamos de comida e festividades. A coisa a se lembrar, meus queridos, é que este é um tempo de esvaziamento para que possamos ser recarregados pelo Espírito de Deus, com coisas santas. Quanto mais nos afastamos de alimentar as fantasias da carne, mais mortal ela se torna. Menos influência exerce sobre nós e mais crescemos em sensibilidade às coisas espirituais. Assim, podemos esperar que no final de uma quaresma bem observada, haverá avanços espirituais e talvez até mesmo a graça de viver uma vida muito mais espiritual do que a que estávamos vivendo. Senhor, você tem algo para adicionar? Jesus começou. Oh, a influência e poder que uma alma pura tem diante de meu Pai Celestial. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles me verão. Queridos filhos, esta temporada é mais necessária para vocês, porque vocês acumulam as toxinas do mundo. Elas se apegam a vocês como cracas em um navio. Quanto mais tempo você estiver no mundo, maior será o acúmulo de atrações e distrações do mundo, e mais impureza você acumula.
Como você pode ver nos evangelhos, até eu senti a necessidade de me limpar de 30 anos de vida no mundo, mas não sendo do mundo. E minha mãe não é deste mundo. Em vez disso, ela é uma mulher mais celestial, completamente envolvida na agenda do céu e levando outras pessoas à santidade. Ela tinha uma boa reputação por ser muito inocente e pura. Quando jovem, ela praticava as abstinências do templo enquanto crescia. Por causa de sua tenra idade, ela não era obrigada a fazer o que os sacerdotes faziam. No entanto, havia zelo, pois o céu era tão grande em sua jovem alma que ansiava por habitar nas regiões celestiais e recebera muitas visões celestiais, que só serviam para torná-la mais dedicada à medida que crescia. Sua casa não tinha uma sugestão do mundo, nem em fala, nem em roupas, nem em coisas necessárias. Tudo era muito claro e não o atraía para si mesmo. Enquanto que em um palácio, tudo, do chão às cortinas e os móveis, candelabros, etc., é luxuoso e decorado de tal maneira que você não poderia andar pelo palácio sem parar para admirar a obra de tantos belos objetos. Você vê, essa beleza na terra gera uma fome por mais beleza na terra. E começa-se a muito depois de finas esculturas, pedras preciosas, pisos de mármore, cortinas de seda e roupas elaboradas. A coisa mais elaborada que ela já fez foi minha túnica, de apenas uma peça. Mas aqui reside todo o segredo de sua vida santa. Ela se cercou com nada além das panelas e tigelas mais simples, mate e utensílios. Ela não tinha saudades dessas coisas, porque ela privou-a de sua alma. Anne e Joaquim, seus pais, também viveram uma vida austera, porque seus corações estavam muito voltados para o céu. Eles tinham vivido e visto muito do mundo. Não tinha nenhum apelo para eles. E é por isso que vinha à terra na pobreza. Não havia nada em meu aparecimento que atraísse o homem carnal. Seriam os pastores, pescadores e carpinteiros atraídos por mim, porque seus corações estavam vazios dos desejos e glórias do homem na terra. Substância é tudo. A aparência externa não significa nada se o interior não for divino. E então eu comecei meu ministério privando minha carne, para que deixasse ir as visões e sons acumulados do passado, querendo apenas estar livre de todos os envolvimentos terrestres. Essa limpeza subjugou minha carne para que eu pudesse estar mais profundamente unido com meu Pai. Verdadeiramente a carne é uma mancha de espinho. E você não pode andar por este mundo sem atrair espinhos e cardos para si mesmo. E desta vez, completamente à parte das consolações humanas e mundanas, ampliei o espaço da minha carne para receber mais e mais do Espírito. Em outras palavras, acho que ele está querendo dizer aqui que sua carne estava sob o controle de seu espírito mais e mais. É por isso que essa limpeza da primavera tem tanto significado espiritual. Meus queridos, eu quero te encher mais e mais. Desejo direcionar suas vidas para fora deste mundo
e para o mundo que virá em breve. Assim como eu levei os israelitas da abundância de comidas exóticas para o deserto, com apenas maná para comer, era para ser uma limpeza das toxinas acumuladas da cultura egípcia com todos os seus ídolos. Lá testei e experimentei as pessoas para ver se elas eram dignas de entrar na terra prometida. Sua terra prometida é o reino do céu. E eu estou preparando você para a jornada de volta para casa. Ainda assim, há trabalho a ser feito na terra. E cada um de vocês precisa de uma nova visão em compreensão, apetrechamento e oportunidades para deixar o melhor de si, para alimentar aqueles que ainda não entraram no reino. Então, venho a você para pedir que você observe os jejuns da Quaresma da melhor forma possível, enquanto espera ansiosamente pelos novos inflamentos e equipamentos que eu vou infundir em suas almas, enquanto você ganha mais e mais espaço para mim. Para alguns de vocês, isso será muito difícil. Claire, minha querida, eu sei que você tem medo desses desafios. No entanto, eu vou ajudar você, todos vocês. Chame-me quando você luta e eu vou gentilmente levá-lo para fora do seu julgamento. Para todos vocês, moradores do coração, exorto-os a fazer o melhor possível, sabendo que para cada pedaço agradável para a carne, você deve desistir. Tenho presentes e mantos espirituais acumulando para você, o que eu anseio por esbanjar em você, minha bela noiva. Claire puxou esta rema logo depois de gravar a mensagem e quis incluí-la aqui. Pratique autonegação em comida e conforto. Se o invisível está para ser obtido, posse plena de nós e nosso coração. Vida e oração devem estar cheios de fé e deve haver uma retirada e uma negação do visível. O espírito que procura desfrutar o máximo possível do que é permissível terriamente é inconsistente com a fé forte e o contato próximo com o mundo espiritual.